Cá estou para mais uma partilha sobre a astrogenealogia, este tema que me fascina tanto. E quero começar pelo fenómeno da projeção, que é um fenómeno que a psicologia estuda, complexo, e basicamente no fundo é o que nós fazemos naturalmente, uns com os outros, desde a infância, muitas vezes. Nesta atualidade onde vivemos, temos uns nos outros espelhos de dimensões conscientes e inconscientes nossas. E nesses espelhos nós podemos ver aspectos desconhecidos de nós, ou por nós não aceitos, pela positiva e pela negativa. Então há uma projeção natural da criança para os arquétipos do pai e da mãe, para além de serem os primeiros cuidadores. São arquétipos que existem em todas as tradições, o pai e a mãe. São de quem esperamos o alimento para a nossa criança interior, que vive dentro do nosso adulto interior, claro. Portanto, é um mecanismo de defesa psíquico, primitivo, natural, para nós nos protegermos de algo com o qual não temos como lidar, pelo menos nesse momento. Muitas vezes são, claro, conteúdos difíceis, sensações, pensamentos negativos, no sentido em que causam dano, e eles vão ativar essas estratégias da nossa mente de forma a que nós projetemos nas outras pessoas esses conteúdos que são nossos. E então ficamos aliviados na ansiedade, na culpa, enfim, nos sentimentos dolorosos ligados a esse conflito. Também podemos projetar, claro, aspectos que nos pertencem para outros, mas aspectos que nós chamamos positivos, como a admiração que nós temos, por exemplo, pelas virtudes dos mestres que nós admiramos. Então, este fenómeno vai criar repetição de padrões até nós podermos consciencializar e assumir o que é nosso na projeção, responsabilizando-nos pelo conteúdo que nós temos que abraçar para curar, transcender ou desenvolver, ou isto tudo ao mesmo tempo. Hoje quero partilhar aqui convosco também. Muito bem, estou aqui a ver alguns comentários. Hoje quero continuar a partilhar convosco sobre padrões, exatamente, padrões que nós repetimos de geração em geração, que são repetidos de geração para geração na história da família e que nós repetimos também na nossa história. Nós repetimos porque esses padrões nos dão informação importante e preciosa para a nossa evolução. Repetimos porque somos todos células do mesmo organismo familiar, que nos seus ritmos e ciclos próprios, nos aniversários impactantes de situações e circunstâncias que são repetidas exatamente por impacto, as dinâmicas, nós vamos ficando ligados, nós estamos ligados a essas dinâmicas respectivas e próprias desse grande sistema, desse grande organismo a que pertencemos. Nós repetimos, então, circunstâncias, por exemplo, aquelas famílias em que casam todos naquela data, ou aquela tia que ficou sempre solteira ou sozinha, e há sempre alguém na geração seguinte que repete, fica solteiro ou vive muito cedo, ou mesmo pessoas que já nascem sem poder ter filhos biológicos, ou mesmo escolhendo não tê-los. Não é? Neste caso, deixem-me dar aqui abrir um parênteses. Há pessoas, quando a árvore não tem descendência, esta árvore está a morrer e precisa de ser reacesa pela chispa divina que em nós habita, no fogo da consciência. E este trabalho é tão importante por isso também. Repetimos datas, todos tivemos na mesma idade um acontecimento importante, isto acontece em muitas famílias, idades com acontecimentos importantes. Os homens da família morrem à volta daquela idade. Por exemplo, ouvi uma pessoa dizer: nós repetimos doenças, tragédias, e é muito importante fazermos a linha do tempo, sobre a qual falei em vídeo anterior, e pelo menos a nossa e a dos nossos pais, para nós podermos compreender
não só as doenças que se repetem, não só as circunstâncias mais difíceis que se repetem, também aquelas que são as vitórias e que chamamos de sucessos, mas também as datas onde se repetem, por exemplo, cirurgias, situações mais difíceis. E nós vamos perceber nessa trama, nessa teia, nesse sistema familiar, nós vamos perceber uma história, essa história maior que precisamos abraçar. Não é? Portanto, precisamos colocar-nos no centro dessa. Imaginem uma teia de aranha, que é maravilhosa, que é lindíssima, e faz uma mandala muito bonita, e colocamos no centro, como no centro de um labirinto, mas um labirinto do qual também que está ligado a raízes, não é? Como se fosse um labirinto de raízes, que são os nossos antepassados. Mas imaginamos em 3D, e portanto há aqui quase como que subindo numa espiral ascendente, e digo ascendente porque os nossos antepassados são a raiz, vieram antes de nós, estão em primeiro lugar, e nós vimos a seguir na linha do tempo, e portanto fiz este movimento ascendente da espiral para que nós possamos ter, como um helicóptero também, quando andamos para baixo, a partir de um helicóptero, podermos ter uma visão mais panorâmica. Repetimos signos. Há muitas pessoas na mesma família do mesmo signo e muitas vezes do mesmo elemento. E há algo muito curioso, que é a síndrome do aniversário. Numa efeméride, a data onde aconteceu algo impactante no passado vai repetir-se. Algo importante, normalmente anualmente, mas na mesma data ou em redor da mesma data na vida da pessoa. Mas também pode ser a cada 5 anos, a cada 7 anos. Na astrologia, nós também podemos ver a linha do tempo e ligado aos seténios de Saturno, e quem tem, por exemplo, o planeta Saturno, o seu mapa natal, em conjunção a um outro planeta, há um ponto importante do mapa, como o ascendente, ou o meio do céu, em quadratura ou em oposição a algum ascendente ou a algum destes pontos, vai, com certeza, a cada 7 anos, ter uma necessidade de reestruturar a sua vida na área onde o trânsito está a decorrer. Eu, por exemplo, a cada 5 anos, desde que nasci, mudo de casa. Portanto, há aqui um padrão importante de mudança. Como aquariana que sou, com a lua em aquário, e a lua representa também a casa, não é? Esse lado doméstico, familiar. Isto é um fenómeno importante, então, a síndrome do aniversário, para o qual chama a atenção, para estudarem nas vossas vidas. Imigrações, mudanças repentinas, mortes, doenças, casamentos, etc, etc. Eles ativam o programa da síndrome de aniversário na nossa mente, consciente e sobretudo inconsciente. Outro aspecto que nós repetimos são os nomes. O nome tem uma carga significativa, é muito importante. Esse conteúdo, essa carga, essa mensagem do nome é ativada, sobretudo, é conhecida sobretudo quando nós começamos a olhar para isto com olhos de ver e começamos a compreender essa história que está por trás do nome. Muitas vezes as pessoas não dão nenhuma importância ao nome, não sabem a história por trás do nome. Eu fiz durante 20 anos workshops onde perguntava muitas vezes a começar como é que se sente com o seu nome. E descobrimos coisas incríveis só com esta pergunta. As pessoas não sabem as cargas que carregam com o seu nome. Há sempre uma história por trás do nome que nos dá identidade na vida, é muito importante. Quando se repetem nomes nas gerações, é muito importante ver as semelhanças e as diferenças entre essas pessoas que partilham do mesmo nome, para nós libertarmos eventuais programas inconscientes que eu diria que são mais que eventuais, são quase certos. E para que é que nós repetimos? Repetir é uma chave para a cura, é uma porta de entrada para a nossa história familiar, para a nossa amada genealogia, para essas raízes que sofrem e se alegram connosco. Então pergunto-lhe assim o que é que repete. Que rupturas cíclicas é que tem acontecido na sua vida? Pode pegar num papel e numa caneta e escrever, pode voltar a passar este vídeo e voltar aqui a estas questões
podem ser tantas quantas as pessoas, não é? Repete abandono, repete rupturas constantes, sabotagens profissionais. Quem é que viveu isso também na sua história familiar? Se puder visualizar-se no centro da sua árvore, uma árvore que tem todos os conflitos humanos, mas também todas as forças e talentos da humanidade, que é a sua. Veja e sente o que o mantém, o que a mantém, desconectado da sua mãe e do seu pai, primeiro que tudo. E porque tudo o que se mantém solto, deslaçado, desconectado com eles, impede que a força dos antepassados chegue até si, até nós, como uma seiva plena de poder e de força e de vida. Não podemos receber. Se nós não estivermos conectados com os nossos pais, este é um grande paradoxo. Estar conectado não significa darmos com eles, não significa aceitarmos injustiças, significa essa grande liberdade de aceitar o maior dom que nos deram, a vida. Significa tomá-los como eles são. Significa aceitar que também não somos responsáveis pelo seu destino. E podermos assim receber a energia de toda a árvore. E para podermos viver em plenitude. A autorrealização, nascemos para essa autorrealização. Se nós não fizermos isto, ou enquanto não fizermos isto, nós vamos relacionar-nos amorosamente, profissionalmente, com os amigos, a partir de uma desnutrição. A partir de um estado permanente de sobrevivência. Nós vamos permanentemente ir buscar as nossas reservas. Eu costumo dizer que viver assim não é dar de nós, é arrancar de nós aquilo que nós já não temos para dar. Não admira que muitas vezes as pessoas digam que estão exaustas, sem minerais, sem ferro, anémicas, porque é assim que vivem. Elas vão sempre buscar as suas reservas e não estão a receber das suas raízes. Não estão a receber apoio, não estão a receber nutrição energética, nutrição psíquica, nutrição afetiva. Então, respirando fundo, volta a ver-se no centro, olhar para a sua história, reconhecer esses padrões que repete e abrir-se a uma visão mais abrangente. E poderá, espero eu, um dia, e esse dia pode ser hoje, encantar-se também com os contrastes, as nuances e as riquezas da sua árvore. Assim como eu. Assim como eu me encantei com a minha. As nossas árvores são magnificentes como são. Não quer dizer que tenha sido fácil esse processo. Para mim demorou décadas de trabalho e processo pessoal. Mas se eu não o tivesse feito, não poderia hoje estar aqui a falar disto convosco. Não poderia estar a oferecer esta partilha. Portanto, se for possível, agradeça a todos eles ao melhor da sua capacidade. A história familiar é um conjunto de vivências, uma herança feita de aspectos positivos e outros dolorosos, mas todos são também seus. Não é? Nós temos esta coisa de nos distanciarmos. É da mãe, é do pai, é do avô. Não, eles são nossos. Eles viveram o nosso ADN. E nós repetimos sem dar conta. As vitórias, as conquistas, os casamentos, os amores frustrados, as mortes inesperadas, as doenças difíceis, a rebeldia, a coragem, os nascimentos, os abortos, as bênçãos, a espiritualidade, as partilhas, tudo é seu também. Tudo é nosso também. E a partir deste abraçar da nossa história, pode ampliar a sua visão e alcançar níveis novos e maravilhosos de compreensão, de cura e evolução. E isto é apaixonante. Tudo o que passou também aconteceu aos outros no seu passado. Eu lembro-me de ter sentido como dupla aquariana, que não pertencia desde que nasci, não pertencia a este mundo, era um mundo complicado e senti muito tempo que não conhecia a minha tribo e depois descobri que quanto mais somos nós mesmos, quanto mais nos abrimos à descoberta da nossa alma, mais nós entramos em ressonância com essa tribo, que são todos os homens e mulheres de boa vontade,
que habitam o mundo inteiro. E é claro, como aquariana dupla, a minha tribo está espalhada pelos continentes todos e os meus grupos estão em todo o mundo. Porque é essa a minha energia, porque é esse o meu destino. Mas durante muito tempo eu pensava que só eu é que sofria daquela forma. Ou sou eu que sentia aquele isolamento, ou sou eu que sentia aquela nostalgia e aquela saudade de um paraíso perdido. Afinal é uma coisa arquetípica, afinal é uma coisa comum, afinal é uma coisa da humanidade. Portanto, tudo o que nós passamos também aconteceu aos outros, aos seus pais, aos nossos avós, aos nossos tios. Nós não estamos sós na solidão nem na alegria. Todos os nossos antepassados se apaixonaram, se desiludiram, viveram mortes, inquietudes, infernos e paraísos, todos. E estas repetições ensinam que há uma história à qual nós precisamos dar atenção. Acaba por ser uma forma de cada geração, parece-me a mim, gritar por ajuda à geração seguinte. Todos nós, agentes, atores e atrizes, as mais das vezes inconscientes, destes guiões que perpassam por toda a árvore. Então, proponho esse estudo, mesmo que não faça parte deste módulo de astrogenealogia que me apaixona e que vou começar amanhã, online, dia 1 de setembro. Ainda está a tempo de se inscrever se desejar, estou muito feliz. Mas quer se inscreva, quer não, estude, compreenda, para despertar a sua árvore genealógica, para acender, novo como uma chama, com o fogo da consciência e do amor. E acender é reconectar histórias, é reencontrar sentidos, é também integrar, reabilitar as pessoas excluídas da árvore, para que numa visão mais holística que a repetição oferece, possa de facto curar, transcender e abençoar. Então era esta proposta breve que tinha hoje para si e deixo as informações também junto a este vídeo e até ao próximo feliz reencontro. Beijinhos.